Eu não sei se eu sou médico, fotógrafo, influenciador, youtuber. E agora, hein? Como que eu faço pra resolver? Quem vê, assim, o meu Instagram, tudo, e fala, mas onde que você quer chegar com isso? Eu quero passar a informação com veracidade, mas sem deixar de ser quem eu sou. Mais do que colocar metas, né? Você perceber a sua autoeficácia, que é uma palavra que, assim, eu venho estudando cada vez mais. Toda viagem acontece alguma coisa comigo, é uma coisa impressionante. Será que é alcançável para ela? Será que aquilo realmente vai trazer felicidade? Você consegue ter muito mais motivação, que eu acho que é algo que está faltando muito nas pessoas hoje, né? Pensa, puta, é domingo à noite, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, alguma coisa tá errada. Da mesma forma que você tem o seu dia de 24 horas, eu tenho. E por que às vezes a gente acha que o outro dá conta de muita coisa e a gente não dá? Tem hora que você vai estar mais mãe, né? Eu ainda não sou, mas acompanho muitas. E eliminar, eu acho que a chave tá aí. Quanto tempo a gente perde com coisas que você faz a pergunta assim, o que isso aqui vai me levar? Pra nada. Mas eu acho que a grande virada de chave foi entender que emoção negativa não se anestesia. Compras, jogos, bebida, comida, sono. O foco era na doença, o foco era no estigma. Tudo bem, lógico, a pessoa me procura por ansiedade, por depressão, mas muitas vezes ela esquece de olhar todas as virtudes, todas as qualidades que ela tem. A gente quer resolver problemas pessoais. Você imagina, por exemplo, se amanhã ou depois a Carla engravida, como é que eu vou? Meu foco vai ser acompanhá-la, meu filho, eu realmente vou querer aprender, né? Bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso podcast Meu Hobby Eu Levo a Sério de 2021 e tenho a honra de convidar hoje a Carla Caetano, o Rafael Martinez, a Mari está aqui hoje toda de vermelho e já estávamos programando isso faz um tempo, uns né? meses. E finalmente deu certo, então é muito prazer em recebê-los aqui e vocês também por nos receberem na sua casa, né? Nós que agradecemos. Hoje a gente já saboreou aqui a pizza, a famosa pizza do Rafael Martinez. Rafael que está se tornando aí um pizzaiolo de primeira. E vamos aproveitar para fazer então esse nosso primeiro episódio do ano. Eu vou aproveitar também e já vou deixar uma lembrança para vocês aqui do canal. Que é Uau! Que é essa necessaire aqui. Que demais! Que chique! Do doutor fotógrafo. Que estrutura, gente! Que profissionalismo! Que hobby levado a sério. Pode entrar no Guinness Book. O maior hobby levado a sério do mundo. Muito tenha obrigada. dúvida. E hoje também a gente conta com uma plateia de peso, né? O doutor Renato e a doutora Lilian estão aqui prestigiando com a gente essa gravação também. Tiveram o prazer de comer a pizza do Rafael. Carla, eu vou deixar você se apresentar então para o público aí. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Admiro demais vocês dois, a Mari, e são pessoas que a gente quer ter sempre por perto, sempre falo isso. É um prazer. Bom, eu sou psicóloga, sou coach e tô na vida aí de vocês vai fazer uns 3 anos. Trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com comportamento, com emoção, e acho que é isso, né? Já tem 10 anos aí que eu tô na área. Pois é, então, a Mari já até teve essa experiência, essa oportunidade de fazer coach com a Carla, né? Sim, maravilhoso, momentos maravilhosos, muitos aprendizados. E eu tenho até uma dúvida para a Carla aqui para perguntar. Vamos lá. Eu não sei se eu sou médico, fotógrafo, influenciador, youtuber. E agora, hein? Como que eu faço para resolver Seja esse feliz, dilema? né? Seja feliz. Acho que isso é o mais importante. E quando a gente conversou nos bastidores, acho que falando sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, a gente até falou sobre isso, né? Sobre se reinventar, sobre resiliência, sobre felicidade, propósito, que eu acho que são palavras que já vinha, né, tomando conta da nossa cabeça há muito tempo, e acho que 2020 deu uma sacudida.
Mas se você tá feliz, né, eu acho que mais do que tá feliz é saber o quanto a gente está contribuindo com aquilo que a gente faz bem, com as nossas virtudes e as nossas forças, contribuindo para as outras pessoas. E também um outro lado, que eu conversei nos bastidores com a Mari uma vez, esquecer um pouco isso de propósito. Eu venho trabalhando isso, é só propósito, não é esquecer e colocar de lado, mas a nossa vida também é uma soma de coisas que a gente tem que fazer por pura disciplina. Acordar cedo, exercitar, cuidar da família, cuidar dos filhos, enfim. Mas, né, respondendo a sua pergunta, faça tudo isso. Você está dando conta e está te fazendo bem? Uhum. Porque é justamente uma das perguntas que as pessoas me fazem, sabe? Mas quem vê, assim, o meu Instagram, tudo, e fala, mas onde que você quer chegar com isso, né? Eu falo assim, eu criei isso, não foi para, não tive um objetivo em mente, sabe? É um meio, um veículo de poder expor o meu hobby, né? Que é a fotografia, e queira ou não, esse papel de influenciador que a gente tanto fala, todo mundo tem sua influência no dia a dia, na vida real, né? A Mari pode falar sobre isso também, mas a gente como o papel de médico, a gente tem um certo peso, né, na opinião, assim, para as outras pessoas. Sim. E esse é um veículo a mais de expressar essa nossa... De aproximar. Então, a princípio, eu criei isso sem um objetivo claro, sabe? Mas apenas como um meio de expressar mesmo. Sim. O que você acha, Mari? Aquele filme novo da Disney, Soul, fala bastante disso também, né? Você não precisa ter um propósito, mas desde que você viva com aquele propósito diário, de viver bem aquele dia, né? Eu acredito bastante nisso, embora eu seja uma pessoa que hoje em dia eu busco ter umas metas e cumprir. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? A Carla me acompanhou nisso. Quando eu conheci a Carla, foi logo no começo no começo, assim, depois de um ano, mais ou menos, do meu Instagram, que eu queria me aperfeiçoar e também descobrir o meu propósito lá, e ao mesmo tempo eu sempre falava pra Carla, eu quero passar a informação com veracidade, mas sem deixar de ser quem eu sou, né? Sim. Colocar sempre a minha verdade ali e tentar me organizar, né, Carla? Sim. Carla me ajudou bastante com a organização de horários, de metas, e foi uma chave, assim, que abriu várias portas, né? Pela experiência e toda a nossa conversa, né? E mais do que colocar metas, né? Você perceber a sua autoeficácia, que é uma palavra que, sim, eu venho estudando cada vez mais, que é você confiar na sua própria capacidade de entregar resultados. Então, meta serve para quê? Você falou, né? Não sei mais ou menos onde eu quero estar daqui tanto tempo. Ok, não está definido. Mas é realmente você perceber de onde você partiu e onde você está hoje. E eu acho que as pessoas estão se desconectando cada vez mais disso. Elas se comparam com uma versão que... Será que é alcançável para elas? Será que aquilo realmente vai trazer felicidade? Então, é realmente olhar o teu passado. Como que eu estava há um ano? Como é que eu estava há 10 anos? Se você faz essa ponte, você consegue ter muito mais motivação, que eu acho que é algo que está faltando muito nas pessoas hoje, né? Por que eu estou fazendo algo, né? Então, se você se compara com a sua versão passada, você se motiva. Se você se compara com a versão que, às vezes, você está idealizando, você dá um tiro no pé, né? E o seu trabalho serve para organizar também essas ideias que passa pela cabeça da gente? Por exemplo... eu tô lá atendendo tudo, de repente começa a ver alguma coisa de fotografia, mas peraí, deixa eu voltar para o trabalho. Sim, foco, né? E também à noite às vezes a gente fica procurando coisas do nosso lazer e poderia estar estudando mais também. Então a gente tem também esses períodos de conflito, sim, né? Sim. Que você quer dar conta de tudo e muitas vezes desfoca, né? É isso aí. Fora também outras outras tarefas de casa, né? Com os filhos, né? E outros problemas da vida.
Então a gente fica bem dividido e tem horas que a gente fica meio em conflito também. Sim, sim. Eu gosto muito, né? Lógico, aqui eu vou falar de uma forma muito breve, mas técnicas de administração de tempo. Então, da mesma forma que você tem o seu dia de 24 horas, eu tenho. E por que às vezes a gente acha que o outro dá conta de muita coisa e a gente não dá? É realmente você colocar o que é mais importante. Então, numa escala, né, tem aquilo que eu tenho que fazer 80% do meu tempo, porque aquilo realmente vai me levar para o meu objetivo. Então a gente precisa fazer algumas perguntinhas, né? O que é de alto impacto para eu alcançar o meu objetivo? Aí talvez você já precise se responder, o que é mais importante agora? É o Instagram? É a carreira? São os filhos? É o casamento? Porque essa ideia também de ter equilíbrio, né? A gente fala em roda da vida, né? Ter equilíbrio na vida pessoal, na vida profissional, né, na qualidade de vida, não existe isso. É perceber quanto que cada um tá demandando também, né? Tem hora que você vai estar mais mãe, né? Eu ainda não sou, mas acompanho muitas mulheres, né? Então tem hora que você vai dar mais atenção pros filhos, tem hora que você vai dar mais atenção para sua saúde, para sua estética, tem hora que você vai cuidar mais do marido, tem hora que você vai dar um gás na vida financeira e vai ficar em falta com um relacionamento, às vezes até social. Então, realmente você colocar isso e principalmente, né, organizar o seu tempo e eliminar. Eu acho que a chave tá aí. Quanto tempo a gente perde com coisas que você faz a pergunta assim, o que isso aqui vai me levar? Para nada. Sim. Então, por exemplo, você falou da rede social. Eu tenho pessoas que me procuram, por exemplo, para prestar a prova da residência, que saem das redes sociais. Fica aí 1 ano sem ter rede social. Por quê? Porque não consegue. Né? Mesmo que tenha o programa lá que feche durante 1 hora de uso, mas ainda assim é 1 hora de uso. Então, fazer essa pergunta, né? O que é de alto impacto e o que eu posso realmente eliminar. Acho que né, já são algumas coisas para se organizar no dia a dia. Saber falar não, né? E ver o que não tá... Isso é um ponto também, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas que estão gerando, né, benefícios para os outros. Então, também tem isso, se posicionar. Delegar, também aprender a delegar, né? Se é Treinar possível, pessoas, né? Exatamente. Isso é uma das maneiras de crescer, né? De crescer e de saber lidar com o tempo, né? A gente, às vezes, quer fazer tudo sozinho, falando, mas tal pessoa não vai conseguir fazer, vai ter a mesma eficiência, né? Mas a gente não vê a longo prazo, né? Sim. Porque hoje a pessoa não faz, mas daqui a um tempo ela vai fazer. Vai ser capaz, vai ser capaz assim como a gente foi, né? Sim. Então, e a gente precisa disso, né? Porque senão você realmente vai ter um acúmulo de função e não vai sair do lugar. O Rafael que o diga, né, Rafael? Com a empresa, né, de publicidade, começou pequeno, hoje já tem bastante gente trabalhando junto, né? Sem dúvida. Né? Primeiro, obrigado pelo convite, né? E estar aqui com vocês, dentro da minha casa, é muito prazeroso mesmo. Né? E eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. Né, já agradecer aqui publicamente tudo que vocês fizeram por mim lá quando eu estava em Londres, quando eu tive problemas, especialmente a Mari, né, que acudiu aí a Carla e nos indicou, né, com certeza tem um papel fundamental, e não só nesse dia, mas em outras viagens, porque toda viagem acontece alguma coisa comigo, é uma coisa impressionante, uma dor de barriga a um rim que eu descobri que eu só tenho um, é impressionante, toda viagem acontece. E graças a Deus a gente tem a Mari. Então, e ela continua sendo nossa amiga, né? Então, isso é que é o mais importante, né? Então, muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Então, eu tô aqui demonstrando minha gratidão a vocês. E ter uma esposa como a Carla, aliás, eu recomendo a você, case-se com uma psicóloga ou coach numa próxima oportunidade, né? Não o Dr. Renato, que tá aqui, que já tá bem casado com a doutora Lili, e o Dr. Fotógrafo, que tá bem casado com a doutora Mari. Mas você que tá assistindo, que não é casado ainda, recomendo casar com uma psicóloga e uma coach. Tá? Porque é muito bom, ela ajuda demais, né? Porque todos nós temos nossos conflitos. Às vezes eu quero jogar videogame, mas eu preciso me dedicar à minha empresa, né? Bem que eu gostaria de acordar né? e às vezes até no final de semana, né? Aquele negócio, quanto mais eu me dedicar para o meu trabalho, melhor eu vou ser no meu trabalho, né? E ao mesmo tempo, nem sempre a gente quer fazer, né? Nem sempre é. Então, é aquela velha história. Quanto mais você brinca de trabalhar, melhor você vai ser, né? Porque você tem que ser feliz, né? Você tem que estar fazendo aquilo que você gosta, é prazer, né? E o hobby é prazer, né? O seu trabalho também tem que ser um hobby. Eu tenho certeza que você encara isso também dessa forma, né? Você está numa mesa de cirurgia, você está ali tendo prazer. Você não está ali, puta, eu tenho que estar ali, né? Não, se você está trabalhando no lugar que você pensa, puta, eu tenho que ir
para, né? Abandona. Se você tá à noite, no domingo, assistindo Fantástico, hoje nem mais assiste Fantástico, já tá no Netflix, né? Pensa, puta, é domingo à noite, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, alguma coisa tá errada. Você tem que se reinventar, você tem que procurar ajuda profissional, porque, meu, você tem que gostar daquilo que você faz, né? Ponto final. Dentre aqui, o pessoal aqui, eu fui o único que não fez coach com você, né? Falei já na hora que a gente começou. Então, espero um dia aí poder começar também, né? Só organizar o tempo, Vamos colocar né? uma meta. É verdade, tem que ter... E nessa pandemia, você viu aumentar bastante o número de pessoas te procurando? Sim, foi realmente, né? Acho que uma necessidade. As pessoas já vinham, lógico, né, pensando no cuidado da saúde mental, mas eu acho que a grande virada de chave foi entender que emoção negativa não se anestesia. E o que eu venho cada vez estudando mais, né? Tudo que eu venho estudando atualmente sobre psicologia, até os artigos que vêm saindo depois de tudo que a gente está vivendo aí desde 2020, é realmente, né, a gente vai passar por dor. A gente, às vezes, quer viver uma vida e ia se anestesiar, se desligar, se desconectar. Como? Compras, jogos, bebida, comida, sono, enfim, né? Vivendo uma vida e às vezes até trabalho, né? Trabalhando demais. Então eu vi que as pessoas tiveram que dar, sabe, aquela segurada. Peraí, onde isso tudo vai me levar? Né? E eu percebi também que as relações, elas ficaram mais intensas por a gente ter que ficar mais em casa. Então, infelizmente, né, teve mais conflitos dos casais, teve mais conflitos das mães que ficavam fora e agora tiveram que assumir a escola. Então, uma cobrança muito maior. Então, a demanda aumentou tanto da psicoterapia quanto da parte também do coaching. Por quê? Porque as pessoas realmente perceberam que não tinha estabilidade lá no emprego que ela achava, né, que era, enfim, para a vida toda. Então, muitas pessoas, né, vamos falar assim, a vida escolheu por elas e aí elas falaram, bom, o que eu tenho agora em mãos? É empreender, é arriscar, enfim, é se lançar na vida, né? Antes de eu fazer coach com a Carla, quando eu cheguei, inclusive, ela falou, eu vou te ajudar a montar a sua agenda. Me apresenta como que é, né? Aí eu apresentei a agenda e era toda organizada, né, Carla? Sim. Mas não tinha horário livre, né? Sim. E eu me sentia também muito culpada por ter hora livre. Agora, com as crianças, a hora livre, na verdade, vai ser sempre ocupada pelos imprevistos. E a Carla falou, e os seus imprevistos? Né? Então tem que ter essa margem, né? Então, assim, foi fundamental eu me organizar para o imprevisto e eu estar preparada para esse momento também da pandemia, que mudou demais a minha rotina. Eu tinha uma rotina toda fixa, mas se eu não pensasse diferente, se eu não abrisse a possibilidade para pensar diferente, eu ia sofrer. Sim. E sofrer por uma coisa que teria que acontecer, não tem jeito, né? E eu vejo, Mari, pegando um gancho nisso, que as pessoas quando me procuram, né? Mas eu já tenho, né, uma lista, eu faço um checklist, eu faço uma planilha, um planner, né, elas falam todos os nomes. E eu me lembrei de um caso que eu atendi, que eu sugeri para a pessoa fazer uma lista para 48 horas e não para 24. Então aquilo causa dentro da gente uma confiança muito maior. Porque você lista lá para o teu dia 5 coisas. E às vezes você lista 8 para 2 dias e você consegue fazer, vamos lá, 6, 7. E você se sente muito mais potente. Sim. Então, é realmente, né, a gente colocar essa margem aí, né, 2 para mais, 2 para menos. Porque senão você vai colocando cada vez mais peso, cumprindo menos e você desanima no meio do caminho. Então, chega na quarta-feira, você já está extremamente cansado. E a gente precisa desse gás, porque depois da hora comercial, a gente tem muita coisa para fazer em casa, né? Estudar, se atualizar, cuidar dos afazeres aí. Vocês passaram por um período bastante desafiador, né, na Inglaterra, com o Rafael, que teve problema de saúde. Logo que vocês chegaram lá... Uma semana. Para fazer o seu curso, né, de inglês. E logo depois também teve a segunda onda, né? Logo teve que nós lockdown. Voltamos. E nesses momentos você consegue conversar com você mesma ou você precisa também de uma pessoa para trocar ideias, para poder te aconselhar? Então, né, nesse momento, como eu fui para Londres, assim, eu fui para estudar e continuei atendendo,
eu parava de atender lá, era 9 horas da noite, então não me sobrava realmente tempo, né? Se eu fosse fazer terapia aqui cedo, enfim, a psicóloga estava 4 horas da manhã, então realmente foi um período que eu não fiz, mas como que eu dei conta? Olha, muita resiliência, muita fé, e sabe aquela história de que eu não tinha opção? Ou enfim, Sim. ou se enfrentava, ou realmente, né, enfim... Questão A de vida engolia. sobrevivência, É questão de... E ser força pra ele também, E né? quando o Rafael tá em apuros, você consegue dar conta, não? Ah, tem uns bocados, né, amor? De apuros, né? Como que é? Quem vê close e não vê corre? Nossa, a gente tá junto vai fazer 9 anos, já teve aí umas historinhas, mas... Todas superadas, mas a gente sempre faz esse balanço, né? A gente cresceu muito junto, a gente tem muito orgulho enfim, de tudo que a gente já passou, mas eu acho que nós dois temos uma história de, tanto ele da família dele quanto da minha, de realmente, né, encarar os problemas e tentar buscar recursos internos. Então, como que eu realmente dava conta, né? Uma vez a primeira psicóloga que eu procurei, eu tinha 18 anos, e ela falou assim, você já passou por uma situação parecida? E aquilo me marcou muito. Então é sempre, lógico, a gente nunca, né, vai ter situações iguaizinhas, mas é sempre realmente buscar. Eu passei por algo parecido, como que eu agi naquele momento? E aí, enfim, aí você vai tentando buscar ali dentro de você, né, recursos internos. E aí também tem isso que eu trabalho muito com os meus clientes, né? Esses recursos internos não é porque você nunca usou que você não tenha. Então, às vezes tá ali guardadinho, a gente só precisa realmente colocar em prática. É muito interessante ouvir você falar isso, porque eu lembro que numa das últimas sessões de coach do que a gente tinha preparado inicialmente, foi quando eu tomei a decisão de estudar filosofia, lembra? Verdade. E a minha vida tomou um caminho muito interessante, e tudo o que eu aprendi com a Carla, eu aprendi na filosofia e vice-versa, principalmente organização do tempo, a resiliência. Sim. E isso, aprender também, você ter essas chaves, esses segredos assim já dentro de você para usar quando precisar, e se basear tanto nas suas experiências pessoais quanto na de outras pessoas. Isso, ter as referências, sim, né? Sim, a gente aprende isso estudando filosofia, a moda clássica. Porque o estoicismo mesmo, né? Nossa, muito. A TCC sai realmente daí, né? Então, é você ser autorresponsável, você ter as rédeas da própria vida. E eu falei isso, acho que numa caixinha essa semana, né? O quanto, quando eu fui estudar psicologia, o foco era na patologia, o foco era na doença, o foco era no estigma. Tudo bem, lógico, a pessoa me procura por ansiedade, por depressão, mas muitas vezes ela esquece de olhar todas as virtudes, todas as qualidades que ela tem. E se a gente foca nisso, a gente nem percebe que tá faltando habilidade, que você, vamos lá, não é tão boa no inglês assim como você acha que precisa. Enfim, você realmente contorna tudo isso com muito mais leveza, sem, eu falo, né, sem o chicoting, né, sem ficar ali o tempo todo se cobrando. Vocês que trabalham com a área de psicologia, terapia, e também com rede social, com Instagram principalmente, não entra, certo momento, assim, um conflito entre o que você recomenda a deixar de lado um pouquinho a internet, as distrações, com o método de propaganda do seu trabalho, sim, né? Sim. Não entra um pouquinho em choque? O que você acha? O que você acha de vocês dois? Eu acho que vai de cada momento, né? Vai de cada momento. Hoje a minha captação de clientes é via Instagram, de forma orgânica. Mas teve um momento que eu dei uma segurada, porque o meu momento pessoal, ele não permitia, não era o meu foco captar clientes, né? Agora, seria o ideal eu estar ali sem. Agora, a gente sabe que o ser humano, problemas acontecem, né? A gente quer resolver problemas pessoais. Você imagina, por exemplo, se amanhã ou depois a Carla engravida, como é que eu vou? Meu foco vai ser acompanhá-la, meu filho, eu realmente vou querer aprender, né? Aliás, vou querer curtir esses momentos, assim, offline, vamos dizer assim. E na medida do possível,
produzir meu conteúdo online. Eu confesso a você que eu produzo ainda muito pouco, eu dou prioridade também hoje em dia para momentos com a Carla, para momentos em família, e esqueço um pouco até por conta da dificuldade de poder atender muitos clientes, né? Eu não tenho essa capacidade não é que nem eu comprar 1000 produtos e vender, aí sim seria, aí também não consigo delegar isso. Já tentei, mas é muito difícil. Imagina, não tem como uma pessoa produzir um conteúdo para você sendo você, é muito difícil. Já tentei, mas não tive sucesso. Então, eu acho que dá pra conciliar não conciliando, né? Quando você quiser e você deve sim, né? Pô, prioriza a sua vida pessoal. Sim. O Instagram não é a sua vida pessoal. Aliás, muita gente vê outras pessoas no Instagram, nossa, olha a vida dela, é perfeita. Nada. Aquilo ali é nem 1% do que ela vive. Sim. Inclusive de grandes influenciadores. Sabe? Eles não vão colocar coisas ruins ali, né? Aliás, alguns até colocam como estratégia para crescer, né? Mas a maioria não. A maioria, então, faz parte, é um jogo ali e para que as pessoas cresçam profissionalmente também, né? E eu, por exemplo... saber usar. Eu estava atendendo uma psiquiatra recentemente e ela falou da alta demanda mesmo da pessoa que se expõe que fica doente. Então, realmente, né, é perceber o teu dia. Então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas... Às vezes elas falam pra mim, né, mas você é constante, você malha, você tá ali exposta. Não, gente, aquilo ali é um recorte. Então, às vezes aquela foto, ela foi tirada o dia que você tava bem. E ali você coloca um momento, porque é uma estratégia. Então, realmente, é se respeitar. Só que também tem a outra história, né, se você trabalha com a exposição... Eu acho que quanto mais a gente é um ser humano falando com outro ser humano, mais isso traz ganhos em todos os sentidos, né? E não idealizar, né, que tudo é perfeito. Nada é perfeito. Sim. Né? E esse é um dos grandes motivos de angústia das pessoas, né? Essa comparação, né? Que a gente acaba tendo mesmo, né? Olha o perfil das pessoas e vê que a nossa vida não é assim, né? E isso deve gerar bastante angústia, né? Eu falo assim que em 1 minuto você vê uma pessoa viajando, a outra comprando um carro, a outra com uma bolsa de luxo, com a bolsa, a outra ganhando um título. Então em 1 minuto você vê 10 referências de coisas que você às vezes um dia sonhou conquistar e pode se frustrar, né? Sim. E às vezes você tá num dia triste, né? O impacto é diferente. Se você tá feliz, você comemora pela pessoa, né? Se você tá triste, aquilo ali já te joga ainda mais para baixo. Sim. É por isso que uma vez também eu vi uma coisa que como influenciadora, você tentar não gerar a inveja nas pessoas. Então, só de você já não ter essa motivação e ter a motivação ao contrário, já ajuda bastante. Sim. Você postar aquilo como realmente uma dica, querendo que a pessoa se seguir, se sinta mais confortável, ganhe mais tempo. Sim. Isso me ajudou bastante também, quando a gente conversava. E eu atendo, né, hoje muitas mulheres e eu percebo que a autoestima, né, que é o tanto que a gente gosta da gente, hoje tá cada vez assim, né, mais, vamos falar, mais deixada de lado. Por quê? Porque realmente a pessoa se compara com um ideal que, gente, não é alcançável. Assim, é triste mesmo, né? A pessoa se decepciona. Por quê? Porque ela olha aquilo e ela acha que só vai ser feliz, né, se ela atingir aquele resultado que a pessoa está colocando. Então, um dos pilares aí para a autoestima é você, muitas vezes, deixar de seguir aí vários perfis mesmo. É desconectar, é sair. Por quê? Porque a pessoa adoece. Porque ela começa a seguir algumas coisas e, enfim, e vai realmente fazer ela se decepcionar, se frustrar. Agora você falou de autoestima e a procura, assim, por emagrecimento, muito, Mari. Como que é? Muito, muito. E eu acho que também, assim, mais do que isso, às vezes elas idealizam até a gente que tá ali exposta, né? O profissional mesmo. Então, por exemplo, eu tenho a minha endócrino, né? Você se espelha querendo ali na pessoa, né? Mas também é ter esse limite. Mas eu acho que emagrecimento nunca se falou tanto. Acho que a gente, né, tava aqui comendo pizza, né? Nunca a gente teve tanta oferta de tanta coisa boa na ponta dos dedos ali no celular. E por outro lado, né, as emoções, a gente tentando suprir essas emoções o tempo todo.
Então, realmente, o trabalho do emagrecimento, eu falo, qual que é a diferença da pessoa que tem o sobrepeso para a pessoa que é magra? Pode ter certeza. A pessoa que é magra, ela atende, né, enfim, né, a necessidade fisiológica com comida. Então, eu tô com fome, eu como. A pessoa que tem o sobrepeso, ela tenta realmente ter um conforto. Ela busca ali, né, enfim, né, uma resposta para tristeza, para frustração, para ausência do marido, para um conflito com o filho, para um problema talvez financeiro no trabalho. Então, assim, eu percebo que essa demanda do emagrecimento, na verdade, é uma consequência, Mari. A pessoa, ela precisa ajeitar outra área da vida. Então, ela chega lá e fala, nossa, eu quero fazer coaching de emagrecimento. Ou eu quero fazer terapia cognitivo-comportamental para ter técnicas e estratégias. Ela chega assim, sabe, com o beabá. E, na verdade, não, ela precisa melhorar o casamento. Ela precisa melhorar o trabalho dela, que ela tá infeliz. Por quê? Porque ela chega em casa, 8 horas da noite, estressada, o que ela faz? Senta, pede lá no aplicativo uma pizza e no outro dia ela fala, agora eu vou seguir tudo certinho. Hoje eu recebi uma pergunta no direct, uma pessoa falando, vou começar uma vida saudável. Você vai cair, você vai falhar, você vai ter o evento aqui com os amigos e você vai tomar uma taça de vinho e qual que é a diferença de quem chega lá? Amanhã é um novo dia. Refeição seguinte segue. Tentar tirar a culpa, né? Mudar o propósito e corrigir, na verdade, o erro inicial, né? Exatamente. De onde, né, tá vindo tudo isso, Por né? isso que é muito lindo o seu trabalho, porque você é psicóloga também. Obrigada. Então, né? Além poço de conhecimento, Sim. né? Eu falo, né, Mari? É uma coisa impressionante. Você vê ela falar, é uma coisa que eu... Nossa, meu fã, gente, número 1, esse aqui. Impressionante. Então, eu sou número 2. Impressionante. E qual que é o seu hobby, Carla? Nossa, eu já me perguntei muito isso. Hoje, você sabe que hoje ela perguntou, eu queria fazer um esporte. eu queria fazer um esporte, porque eu sou péssima Aí eu falei, em esporte. não sei. Então vamos lá, dê umas dicas aí pra ela. Quer fazer um esporte? Eu gosto de contar também as minhas quedas, porque eu sou muito, como fala, né, na aula de step, o pessoal tá indo pra esquerda, eu tô indo pra direita, eu não tenho coordenação. Mas hoje meu hobby, eu falo que é um privilégio. Eu tenho, né, minha personal, eu faço musculação, eu amo, né? Até já conversei aqui com a doutora Lilian, quero fazer alguns procedimentos estéticos para dar um boom aí na parte da musculação e tudo. Mas eu gosto muito, mas você fala assim, hobby, igual o Rafa, né? O videogame, o futebol, eu não tenho. A pizza, por exemplo, né? Mas eu falo, minha vida social, por exemplo, amigas, eu sou falha nisso. Então, eu não tenho muito esse contato. Mas eu acho que talvez seja série. É uma coisa que eu gosto demais. Então eu emendo uma na outra, tô sempre perguntando para as pessoas. E eu gosto muito, já me perguntaram isso. Tipo de leitura que você gosta de ler além do seu trabalho? A Carla lê demais. Não tem. É uma coisa impressionante. Então, assim, do lado ali da minha, né, da minha cama, tá ali 2 livros da área. Então eu não sei, não tenho prazer. Ela não perde tempo, cara. Às vezes uma cliente falta, ou desmarca, tô ou estudando. Tem algum horário vago. Ela estuda uma coisa impressionante, não perde tempo. Semana você postou um texto lindo, né, do julgamento. E você viu? Maravilhoso. Não, aqui, terapia de esquema, nossa, maravilhoso. E é coisa que eu não estudei na faculdade, então assim, dá mais vontade. Cursos online de psicólogas daqui mesmo do Brasil, que eu fico assistindo 300 mil vezes se for, né, o caso. Por quê? Porque a todo tempo tá chegando caso novo pra mim, né? Lógico, eu tenho minha agenda, mas outras pessoas me procuram e, gente, não é uma fórmula de bolo. Como vocês, né, que também são da área da saúde, né? Então, é um desafio. Então, o hobby eu acho que hoje é a academia e o Netflix aí. Mas eu quero fazer um esporte. Não sei qual, mas... Não sendo nada de água, né, Mari? Pra não estragar nosso cabelo. Tá bom. Tênis é bom. Então, tênis eu pensei. De você. É isso aí. E Rafael começou a pizza faz quanto tempo? Uns 3 meses. Por aí, que eu comecei a estudar. Assistir, né? E aí é muito estudo, né? Muito estudo mesmo. E teste, né? Por exemplo, aqui hoje deve ser a 9ª vez que eu tô fazendo e ainda não tô satisfeito ainda. Nossa, mas ficou excelente. Ficou boa, né? O sabor tá legal. Comeríamos mais. É uma pizza rústica, né? Uma pizza artesanal. A gente não se preocupa tanto com a qualidade visual, né? Se ela tá redondinha, mas assim, com a qualidade mesmo da massa, dos ingredientes, né? Do forno, né? Da temperatura do forno. A apresentação tá linda. Então, mas é um tipo diferente, né? Você vê que não é aquela coisa que
a gente se preocupa tanto com a imagem dela redondinha, bonitinha. É rústica, é aquela pizza rústica, mas o sabor é maravilhoso mesmo, é de verdade. Passou no teste. Passou no Que teste, bom, que bom. Fiquei feliz. Mas ainda falta Nós vamos muita chamar coisa, de novo para avaliação, exato. né? Nota. Exatamente. Mas é um hobby, né? É um hobby que eu criei nessa pandemia, né? Uma coisa que dá prazer, cara. Eu falo que hoje eu olho para os sacos de farinha lá em casa e falo, são os meus filhos. Né? Ele falou hoje, as minhas filhinhas. Tem um de cada tipo lá, né? A gente vai testando. Hoje E tem os cookies, tá, gente? Próximo passo são os cookies. Nossa, vocês precisam comer os cookies. Aproveita para cuidar bem desses seus filhos agora, né? Enquanto não tem os filhos de verdade. Mas estamos aí, né? Aproveita bem, né? Eu não queria me prolongar muito na entrevista, porque senão o pessoal não assiste, fica muito longo. Tá bom. Né? Exatamente. Então, Mari, você quer dar uma... eu queria saber da Carla duas coisas. Vamos lá. Qual você acha que foi a palavra do ano passado, vendo seus pacientes, a demanda, e qual a palavra para esse ano? Vamos lá, eu poderia falar resiliência, mas eu já tinha pensado nisso, mas eu acho que não. Eu acho que é emoção. Me arrepia, de verdade, porque a gente precisou entender, precisou olhar para dentro da gente e tá tudo bem sentir emoção negativa. Onde falaram, né? Onde escreveram isso pra gente, de que a gente tem que estar sempre, né? Eu falo, vendendo, como é que é? Creme dental. Não, tá tudo bem. Não Me é? arrepia, Olha aqui, ó. sim. Tá tudo bem a gente sentir tristeza, raiva. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Então, acho que a palavra emoção. E a palavra desse ano, esperança, sem dúvida. Concordo. Né? A psicologia positiva fala tanto em esperança. Lembra quando a gente fez o meu, da esperança? Exatamente, das 24 características do teste VIA, né? Eu postei ele esses dias também. Então, assim, a gente acreditar mesmo, porque se a gente perder isso, e aí? Porque Começou com a vacina, foi um símbolo muito importante, né? Foi, né? Acho que, vou te dar o meu exemplo de esperança, né? A hora que realmente, né, eu poderia ter ali, a hora que o Rafael me deu a notícia, por exemplo, do que ele passou lá em Londres, né? Olha, eu vou fazer uma cirurgia. Eu poderia pensar no pior. Não, tem a possibilidade de cirurgia. Então, tudo, né, eu sempre falo isso. Gente, tudo é a forma como a gente interpreta. Então, o contexto para o Dr. Renato é um, para o Rafael é outro, para as pessoas realmente, né? Mas o que vai mudar a forma como a gente sente, a forma como a gente interpreta os fatos. Agora me veio, né? Você passa pelo medo, como uma forma de autopreservação. Sim. E tem esperança, né? Por pensar positivamente. Sim. E ansiedade mesmo, né, Mari? Que é uma coisa que as pessoas tentam... Não, eu não quero sentir ansiedade. Não, ela faz parte, ela nos protege, nos prepara para uma prova. Uma pessoa que, né, atendi um paciente pela primeira vez, eu fico ansiosa. É uma história, a pessoa tá confiando em mim. Então, emoção e esperança. Adorei. E pro Rafael, esse ano, eu acredito que para empresas de publicidade é muito complicado, porque cada mês, cada semana muda tudo, né? A gente esperava que esse ano fosse de reabertura, sim, né? A gente de não viagens. sabe, né? Tá tudo é difícil você planejar. Muito difícil você planejar. Mas eu acho que a palavra para esse ano é ousadia, né? Em relação a marketing. Porque tá mudando. E quem fazer mais do mesmo vai ficar para trás. Então, pensar dentro e fora da caixa, não é só fora, né? Você tem que pensar das duas formas para que você consiga se destacar, porque o mercado ele é competitivo, né? Tem muita empresa que está trabalhando fortemente no mercado e você tem que ser o melhor. Né? A gente quer ser a melhor agência de Ribeirão, para depois do estado, do Brasil, e esse é o meu foco. Eu estou pensando muito grande nesse sentido. É óbvio que é um passo de cada vez, a gente está longe disso, mas em Ribeirão a gente já fincou raiz, estamos aí 10 anos já de mercado, mas a palavra para o marketing, não só para nós da agência, mas de forma geral para as empresas, para as pessoas, é ousadia. Poucas pessoas são ousadas, e a ousadia faz com que tenhamos sucesso. Óbvio que tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito, né? Tudo aquilo que prevê, né, o código de ética, mas o marketing precisa de mais ousadia, fugir desse comum, né? Então a palavra que eu prego para minha equipe, para os meus clientes é ousadia. Muito bem. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, foi muito bacana. Muito bacana. E agora eu estou fazendo meu podcast, que ainda não foi pro ar ainda, então eu já vou retribuir o convite, né?
Pra gente Bem, gravar só eu e você, né? Legal. Quero fazer com você depois, mais pra frente, vou fazer com a Mari. Vamos ficar, né, um seguido do outro. Mas eu quero fazer com o Dr. Fotógrafo e com o Dr. Renato também. Ah, sim. Prepare-se, porque você já viu, né? A palavra é ousadia. Então as perguntas vão ser ousadas. Poderosas. Vão ser ousadas. Não sei nem se vocês vão aceitar, mas quem Opa. aceitar, preparem-se. Vai Não, ser com certeza. aquelas Isso é um perguntas prazer. assim. Mas pode fazer qualquer pergunta? Pode sim. Então tá, Então tá bom. bom. Se eu vou responder, eu não sei, mas pode fazer. É verdade. Então tá bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado Foi mesmo. bom demais. Pode tirar, antes de tirar